Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, minha irmã, minha irmã. Nós estamos no dia 10 de junho e o tema que eu quero tratar com vocês hoje no Encontro Mariano, e peço que Nossa Senhora nos ajude, nos ilumine, é sobre a nossa realidade de pobres pecadores, sempre tomando cuidado para não se desprezar. Nós somos uma obra linda, maravilhosa de Deus. E por sermos lindos e maravilhosos, amados, queridos, pensados por Deus, a nossa limite e fraqueza, causa do pecado e de tantas situações que eu já falava, dos nossos limites, não nos impede de sermos uma obra linda, mas que também precisa ser lapidada, precisa de aperfeiçoamento. E hoje eu quero meditar junto com o Tourneur sobre um amigo a ser descoberto. No capítulo 7 ele fala: corrija também em você o misterioso prazer que temos em fazer o mal. E ele diz assim: quando os homens e as mulheres de Israel deixaram a escravidão do Egito para caminhar rumo à terra prometida, nem por isso abandonaram, ao partir, seus defeitos, eu diria os seus limites. Alguns se mostraram até muito rancorosos com o pobre Moisés. Só guardavam na mente as boas lembranças de quando estavam no Egito, sobretudo os bons pratos que lhes pareciam tão deliciosos em comparação com a sobriedade da gastronomia beduína. Algo semelhante acontece com você e comigo, Lázaro, quando recebe o sacramento da reconciliação. Você abandona a determinada terra, marcada pela escravidão do egoísmo e do mal que está em você, o pecado. Mas reconhece que talvez sinta certa melancolia para largar tudo isso. Espreita ainda ansioso aquelas coisas que, no entanto, gostaria de mudar em você. Como entender isso? Ele vai dar um exemplo muito bom. Diz ele: conheço um médico que força algum dos seus pacientes a dietas pesadas. Como ele tem muita autoridade, apavora os seus doentes, persuadindo-os de que correrão risco de morrer se não obedecerem. Esses infelizes, no entanto, ficam perturbados com tal proibição e sonham arrependidos com todos aqueles pratos apetitosos que nunca mais poderão comer por causa daquele famoso regime que lhes foi imposto. Sei de alguns que gostariam de ser virtuosos deste modo. Seguir Deus, sim, mas guardando em suas pupilas o gostinho picante de tudo aquilo que agora consideram proibido. Dizem com seus botões que, afinal de contas, quem se entrega aos vícios que eles mesmos quiseram abandonar tem muita sorte. Aposto com você que, com tal disposição, logo vão se cansar de serem virtuosos. Lembro-me do exemplo daquele jovem que gostaria de ter se vingado de um golpe sujo que lhe aplicaram. Ele bem sabia que isso não estava muito de acordo com o Evangelho e tinha plena consciência de que não devia agir assim. Mas pouco depois, quando encontrou os amigos, viu criar coragem novamente e sentir prazer
em explicar o que poderia fazer para que seu adversário pagasse as maldades de que fora vítima. E acabou lamentando com amargura que o Evangelho forçasse tão estupidamente a perdoar. Ele procurava se convencer de que a satisfação de sua vingança lhe daria realmente prazer imenso. Esse jovem queria fugir de seu compromisso, do seu comportamento não cristão, mas conservava ainda todo o sabor de suas antigas intenções. Ele se parecia muito com os caminhantes do deserto de que falamos, mortos de saudades das comidas do Egito. Você deve ter compreendido que querer abandonar o pecado significa também direcionar o seu prazer para os outros pontos. Caso contrário, inúmeras serão recaídas, e você sempre se perguntará se tem razão em querer viver essa vida cristã tão constrangedora. Vou lhe confessar uma coisa indelicada. Conheço meninos, meninas, que são verdadeiros molengas, sempre um pouco pálidos, sem serem de fato doentes, mas tem-se a impressão de que doentios são todos os seus atos. Nunca sentem fome, nunca dormem bem, nunca têm vontade de se divertir e se arrastam em tudo o que fazem. Se você viver a sua vida cristã desse jeito, vai logo se entediar e acabará até dissuadindo os outros de serem cristãos. Lindo, né? Eu penso que é doloroso, muitas vezes, a gente perceber que a gente tem um gostinho por coisas más, que a gente sabe que faz mal. Por exemplo, vou dar um exemplo bom. Eu sou diabético, mas tenho muita saúde porque eu me cuido. Mas como eu gosto de um doce. E às vezes eu tenho a impressão, falo, bem-aventurado é aquele que pode comer os doces que eu não posso. Será? Entende? É um pouco da falácia, do engano do inimigo e de nós mesmos. Porque, na verdade, estar em forma, malhar como eu faço, ter o peso controlado, é o que me faz forte para dar as minhas aulas, para aconselhar as pessoas e etc. e tal. Então, nós precisamos, às vezes, tomar cuidado para não sermos molengas. Porque também quero dizer que nós temos que aproveitar as nossas potencialidades. Vou dar um exemplo. Um homem e uma mulher podem ter aí o dom da sedução. Não sei se é um dom, são dados, têm as qualidades de um sedutor. Românticos, emocionados, apaixonados. Mas isso não significa que eles precisam viver uma vida de dissolução, viver como amantes sem compromisso. Pelo contrário, tocados pela graça, eles podem ajudar tudo isso, para fazer bem às pessoas, por exemplo, dentro da igreja. Desde que eles transformem o amor, esse gosto pela sedução, em atrair as pessoas para Deus. E tudo isso poderíamos dar 1000 exemplos. Por exemplo, esse autor aqui, Tourné, que comenta a obra do... Nossa, hoje está feia a coisa. Espera aí.
Deixa eu voltar a capa aqui. Meu Deus, madrugada feia, hein? Peraí. São Francisco de Sales. São Francisco de Sales foi um orientador espiritual maravilhoso. Ele conseguia transformar pessoas que viviam em melancolia, em estado de depressão e também em uma vida sem sentido, porque sabia conduzir as almas a Deus. Mas sabem que ele, quando depois da morte dele, encontraram na mesa dele, que ele trabalhava, atendia, que ela era toda riscada, e ele riscava a unha dele debaixo da mesa. Por quê? Ele tinha um caráter colérico, apesar que parecia mais doce que o mel. E quando ele se impacientava, em vez de descontar nos outros, ele riscava a mesa, riscava, para passar a raiva. E só foi descoberto depois. Por isso que um discípulo dele recolheu alguns textos dele e escreveu um livro muito lindo, que se chama A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Então, para não me alongar muito, pensa nisso. Você é maravilhoso. Você tem potências maravilhosas que podem te levar ao mal, mas que você pode aproveitar para fazer que o seu ser goste do bem. Ame a paz, a harmonia, o respeito. Pensa um pouquinho. Eu penso que Nossa Senhora está muito feliz com as nossas meditações, não é? Pensa então, hoje, peça a ela que te ajude a ver qual é seu limite dominante, qual a sua fraqueza, qual a sua dificuldade. Rancor, sensualidade, desejo de vingança, impaciência, sei lá. E pense, não negativo, eu não presto, não, eu sou uma obra de Deus. E que Deus quer que eu exerça essa força, não para gostar do mal, mas para ajudar, para gostar de fazer o bem, de potencializar isso para o meu bem e o bem das pessoas. E nós vamos entender a beleza que somos e quanto Deus nos ama. E que nada está perdido. Tá bom? Vamos continuar rezando pelos doentinhos, pelos que têm Covid, pelos pobres, pelos desempregados. Vamos pedir por eles e por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Paulo diz: quando sou fraco é quando sou forte. Você também. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, paz, alegria. Se ame mais, se curta mais.